Todos são bem-vindos a mais esse momento de estudo da Palavra de Deus. A cobiça é o sentimento que uma pessoa nutre de possuir aquilo que não lhe pertence. O verso para memorizar dessa semana diz: tenham cuidado, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste nos bens que ela tem. A cobiça é listada com frequência na Bíblia como um dos pecados que pode impedir alguém de entrar no céu. A cobiça faz parte dos 10 mandamentos da lei de Deus. E no 10º mandamento nós lemos: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Nessa semana nós estudaremos como a cobiça permeou desde a entrada do pecado no mundo toda a vida da humanidade. E assim nós vamos sair algumas lições para a nossa vida cristã. O surgimento do pecado, o mistério da iniquidade, teve como base o orgulho, a cobiça. Isaías capítulo 14 mostra que um anjo de luz, Lúcifer, exaltou-se a si mesmo, desejou ser igual a Deus e tornar-se semelhante ao Altíssimo. Quando nós lemos um texto interessante escrito por Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, ela diz o seguinte: em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e fidelidade de todos os seres criados, o seu esforço consistiu em obter para si o serviço e a lealdade deles. E cobiçando a glória que o infinito Pai havia conferido ao seu Filho, esse príncipe dos anjos aspirou ao poder que era prerrogativa de Cristo unicamente. Paulo compara a cobiça à idolatria, ou seja, dedicar a vida a algo diferente de Deus. Desejar algo que não se deve ter, e de um modo tal que esse desejo por algo em lugar do Senhor se torna o foco de ação e de toda a vida. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Acã. Após Israel peregrinar 40 anos no deserto, Josué orou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou o plano para a tomada de Jericó. E sob o poder de Deus, as muralhas da cidade ruíram, Jericó foi tomada. Após a conquista de Jericó, os israelitas se encheram de confiança. Dirigiram-se para Ai para conquistá-la. Ai era uma pequena cidade. E pensaram: nós nem precisamos subir todos. Vamos montar um pequeno exército que vamos conseguir conquistá-la. Eles rapidamente se esqueceram de que o Senhor é que iria adiante deles em cada batalha para conquistarem a terra de Canaã. Quando tentaram tomar Ai, foram derrotados e tiveram que bater em retirada, e os feridos retornaram para o acampamento. Naquele dia, o povo de Israel chorou e clamou em alta voz. Eles tinham promessa da conquista da terra. Mas e agora? Para onde eles iriam? E mais, que diriam os povos da região após aquela terrível derrota? Após a queda dos muros de Jericó, os cananeus haviam sido tomados de temor pelo Deus de Israel. Mas agora, diante da derrota em Ai, o decreto sobre o nome do Senhor estava lançado. Mas o que acontecera? O Senhor mostrou a Josué o que havia acontecido. Ele ordenara que eles conquistassem cidades e matassem todos os seus moradores, trouxessem os objetos de ouro, prata e bronze para o tesouro do Senhor. Mas ele ordenou que ninguém ficasse com coisa alguma para si. E Deus mostrou a Josué que o que tinha acontecido em Ai era por causa do pecado de um homem de Israel. Quando da conquista de Jericó,
ele havia furtado para si, escondido na sua tenda, uma capa babilônica, objetos de ouro, de prata. Quando Deus revelou que Acã é quem havia tomado aquelas coisas para si, Acã reconheceu que havia cobiçado aquelas coisas. Havia lhe parecido algo bom. Para que o mal fosse erradicado de Israel, o nome de Deus fosse vindicado e o povo voltasse a confiar no Senhor, Acã e sua família pagaram com a vida o preço da cobiça. A cobiça de Acã havia provocado a derrota de Israel. E assim o povo aprendeu naquele dia uma grande lição contra a cobiça. Judas Iscariotes é outro exemplo trágico de cobiça. Durante 3 anos e meio, ele havia tido o privilégio de estar aos pés de Jesus como um dos seus discípulos. Teve a oportunidade de converter-se, mudar o seu caráter, porque, diz a Bíblia, ele era desonesto, ele era cobiçoso. Como tesoureiro do grupo dos 12, ele reagiu quando Maria ungiu os pés de Jesus com um caro perfume de nardo puro, dizendo que aquele perfume poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Entretanto, o Evangelho de João esclarece que Judas havia dito aquilo não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Cuidava dos recursos do grupo, estava movido pela cobiça e queria apropriar-se do dinheiro. Muitas vezes, Jesus falara ao coração de Judas, confiara-lhe responsabilidades como discípulo. Judas participara da evangelização, dos milagres de Jesus, mas ele nunca se entregou totalmente a Cristo. Diante da abordagem de Jesus, a sua atitude no banquete na casa de Simão, Judas abandonou o local rapidamente. Foi ao palácio do sumo sacerdote negociar o preço da traição de seu mestre. Aliás, diga-se de passagem, por um preço bem menor do que o perfume oferecido por Maria. Judas deixou-se vencer pela cobiça. Hoje, a cobiça e todos os demais defeitos de caráter em nossa vida, eles podem ser vencidos se nós ouvirmos a voz do Salvador, se permitirmos que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa vida. O pecado da cobiça manifestou-se também na igreja cristã. No livro de Atos nós lemos que não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. E então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Ananias e Safira fizeram parte da igreja cristã primitiva. Viram a manifestação do Espírito Santo. Ficaram impressionados com aquilo que estava acontecendo e decidiram vender também uma propriedade e entregar o seu valor aos apóstolos. Embora iniciassem com boas intenções, porque eles prometeram e venderam a propriedade, a cobiça tomou conta dos seus corações e resolveram ficar com uma parte, levando o restante aos apóstolos. A cobiça levou-os a mentir para encobrirem o seu ato. E assim, como uma manifestação do desagrado de Deus, eles morreram. Assim nós temos inúmeros exemplos na Bíblia de como a cobiça esteve na origem da história de cada pecado e tem corroído a vida dos seres humanos. Existem pecados que são atos externos, visíveis, mas assim como o orgulho e o egoísmo, a cobiça é uma questão de mente, de coração, dos pensamentos. Surge, desenvolve-se de modo sutil, enganador e mortal. A lição apresenta 3 segredos para vencermos a cobiça. Primeiro, tome a decisão de servir a Deus, de depender dele, fazer parte da sua família. Segundo, depois ore diariamente pelos pecados que existem na sua mente, entre eles a cobiça. E quando sentir cobiça por algo que não deve ter,
ore, reivindicando a proteção e o poder de Deus para vencer a tentação. E seja, em terceiro lugar, um regular estudante da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que fortalece o nosso caráter, a nossa fé, a nossa comunhão com Deus e uma vida cristã reta. Enfim, não permitamos que a cobiça se desenvolva em nossa mente. Não afete o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Para que os nossos desejos não se transformem em cobiça. Nisso tudo, Jesus é o nosso exemplo. Ele passava noites inteiras em comunhão com o Pai para resistir às tentações que lhe vinham. E ele prometeu conceder-nos poder para vencermos o pecado em nossa vida. Oremos para que vivamos uma vida de fé, de obediência à palavra de Deus. Para que desenvolvamos um caráter semelhante ao de Jesus. Para que não exista a cobiça em nosso coração e em nossa vida. Para que com fé, no temor do Senhor, vivamos uma vida cristã feliz, dinâmica, preparando-nos para o seu santo reino. Que o Senhor nos abençoe, nos guie e nos guarde com as promessas da sua palavra.